Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de thriller e drama chamado Blackout. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma adolescente chamada Reese em uma pequena sala cheia de telefones nas paredes. De repente, um deles, que tem um bilhete, começa a tocar. Reese atende a chamada e ouve uma voz automática que a parabeniza por ter conseguido vencer o jogo. Enquanto ela tenta entender o que está acontecendo, outros telefones também começam a tocar e todos dizem a mesma coisa. De repente, começa a sair água dos telefones e a encher a sala. Nesse momento, Reese olha para cima e vê um vaso sanitário preso no teto. Percebendo que precisa dar descarga no vaso, ela começa a escalar a parede com a ajuda dos telefones. No entanto, ela não consegue localizar a descarga. Pensando que vai se afogar se não fizer nada, Reese se acalma e lê o número no bilhete. Por sorte, uma ideia lhe ocorre, e com pouco tempo disponível, Reese nada de volta para baixo e usa um dos telefones para discar o número. Seu plano funciona, e o telefone revela um compartimento secreto que contém a maçaneta do vaso. Reese volta correndo para o topo e fixa a alça na privada. Em seguida, ela dá a descarga no vaso sanitário, que por sua vez drena toda a água da sala, salvando a sua vida. No entanto, alguns segundos depois, descobre-se que toda a experiência foi apenas um jogo de realidade virtual. Reese tira os óculos e é revelado que ela está, na verdade, em um centro de esportes, cercada por outros jogadores e profissionais. Mais tarde, ela chega em casa e janta com o seu pai. Fica claro que os dois são muito próximos, pois Reese perdeu a mãe ainda muito jovem. Do nada, a luz da sala começa a piscar e provoca um curto-circuito. Em seguida, é mostrada uma montagem de diferentes saídas elétricas em toda a cidade, que também são destruídas da mesma forma. Por alguma razão, tudo que funciona com eletricidade está implodindo. De volta à casa, Chris não pensa em nada e supõe que a cidade esteja passando por uma queda de energia normal. No entanto, Reese não consegue obter sinal e está desconectada do mundo exterior. Infelizmente, devido aos curtos-circuitos contínuos, a configuração do computador de Reese também pega fogo. De alguma forma, ela consegue apagar o fogo, mas não consegue salvar o seu computador. Mais tarde, na sala de estar, Chris acende uma lanterna e diz à filha que esse apagão foi uma pausa necessária para que ela se desligasse dos seus dispositivos. Os dois então veem algumas fotos antigas no iPad dela e relembram os tempos em que a mãe de Reese estava viva. Logo, eles adormecem no sofá e no meio da noite, Reese ouve um som estranho vindo do armazém e decide inspecioná-lo. Sem acordar seu pai, ela sai lentamente com uma lanterna e entra no depósito. Lá ela encontra um livro chamado Radio Flash, que é um termo para pulso eletromagnético. Enquanto Reese observa o local, ficamos sabendo que o armazém era na verdade a casa do seu avô Franks, que foi morar nas montanhas há alguns anos. Depois de algum tempo, Reese revela um cobertor de pano sobre a mesa, que ao que parece tem uma estação de rádio desmontada embaixo dele. Na esperança de obter algumas respostas de Frank, ela habilmente junta as peças e conecta o rádio com sucesso. Então ela liga o dispositivo e chama o seu avô, que responde alguns segundos depois. Acontece que Frank também está muito preocupado com a falta de energia, que ele chama de apocalíptica. De acordo com ele, quase toda a parte oeste dos Estados Unidos foi afetada por essa misteriosa queda. Ele supõe que isso possa ter a ver com ataques de pulso eletromagnético. Frank então pergunta por Chris, mas descobre que ele já está dormindo. Então ele instrui Reese a chamá-lo pelo rádio na manhã seguinte, pois eles têm muito pouco tempo. Ele quer que a dupla de pai e filha saia imediatamente da sua casa e se junte a ele nas montanhas, pois ele tem muitos suprimentos estocados ali. Antes de encerrar a ligação, Frank guia Reese até um mapa e um rádio móvel que os ajudará em sua jornada. No entanto, o rádio só funcionará quando eles estiverem em um raio de 8 km de Frank. Tudo isso indica que ele já havia se preparado para esse evento há muito tempo. Reese concorda e na manhã seguinte ela informa o pai sobre a situação. No início, Chris se recusa a ir à casa de Frank, alegando que ele é um lunático, mas quando a filha continua insistindo, ele decide pelo menos ligar para o pai. Pouco tempo depois, os dois se dirigem ao armazém e Reese inicia a transmissão de rádio. Depois que ela sai, Chris e Frank começam a conversar. No início, o velho começa a explicar a verdade por trás da falta de energia. Ele revela que tudo o que está acontecendo é um efeito que em breve causará caos e confusão em todas as partes dos Estados Unidos. Ele também afirma que os suprimentos e as ferramentas se tornarão escassos em apenas 3 dias. Portanto, viver nas montanhas com ele é a única opção segura. Ao ouvir tudo isso,
Chris finalmente se convence e decide partir imediatamente. Depois de um tempo, ele e Reese começam a empacotar os seus pertences, enquanto a situação lá fora começa a piorar. A polícia e os civis estão se enfrentando por causa da prolongada falta de energia. Ninguém sabe o que está acontecendo e quando isso vai acabar. Enquanto isso, Chris e Reese entram em seu carro e iniciam a jornada. No caminho, eles param no único supermercado aberto na área para comprar alguns suprimentos. No entanto, quando testemunham a grande violência entre as pessoas por suprimentos comuns, como água e comida, eles se retiram imediatamente. Ao deixarem o local, vemos que milhares de outras pessoas também estão tentando sair da cidade. Na cena seguinte, a dupla de pai e filha é forçada a parar em uma ponte por causa de um acidente que bloqueia a rodovia. Aparentemente, uma senhora perdeu a vida e Reese testemunha o fato. Algumas horas depois, a tensão na ponte chega ao ponto de ebulição e um homem impaciente bate com o seu veículo em outro. Isso abre a estrada, então Chris e Reese voltam rapidamente para o veículo e continuam a viagem. Mais tarde naquela noite, Reese acorda e descobre que eles perderam o cruzamento e estão indo na direção errada. Isso distrai Chris e ele tira momentaneamente os olhos da estrada. Essa fração de segundo acaba custando caro, pois ele perde o controle do carro e bate na floresta. Na manhã seguinte, Reese é acordada pelo seu pai, que fica aliviado ao vê-la sem nenhum ferimento. No entanto, Chris parece ter batido a cabeça e está sangrando um pouco. Os dois então decidem seguir um rio próximo para chegar à localização de Frank, pois isso lhes poupará um tempo considerável. Em outro lugar, Frank começa a se preocupar com a dupla, pois eles já deveriam ter chegado pela manhã. Enquanto isso, Chris está tendo dificuldade para andar, então Reese sugere que eles descansem um pouco. Então eles param em uma cachoeira próxima e se enchem de água. Lá, Reese descobre que o seu pai tem um hematoma grave nas costas e também um corte profundo no braço. Então ela começa a tratar os ferimentos, apesar de Chris afirmar que ficará bem. Depois de um tempo, eles retomam a viagem, mas Chris fica mais fraco a cada minuto e acaba desmaiando. Antes de perder a consciência, ele instrui a filha a pedir ajuda. Então, Reese corre pela floresta, onde felizmente encontra um celeiro e um fazendeiro chamado Glenn. Ao ver a garota aflita, ele rapidamente entra em ação e leva Chris de volta para casa em seu carro. Infelizmente, apesar de todas as intervenções médicas, Chris não recupera a consciência e acaba parando de respirar. Reese fica arrasada e com o coração partido, já que o seu único pai se foi. Na mesma noite, ela e Glenn o enterram no campo e prestam suas homenagens. No dia seguinte, Glenn decide ajudar Reese a chegar à casa do avô dela, e logo eles começam a viagem no trailer. Por outro lado, Frank está cansado de esperar e decide procurar Chris e Reese por conta própria. Algumas horas depois, ele se depara com o local do acidente e um pedaço de pano ensanguentado no chão do lado do carro. Frank então segue a estrada e encontra a fazenda onde Reese estava anteriormente. Ele vai ver se há alguém em casa, mas surpreendentemente vê sangue no sofá. Desconfiado, ele entra e começa a inspecionar o local. Depois de não encontrar nada, ele dá uma boa olhada na foto de Glenn e vai embora. Do lado de fora, ele percebe a pá usada recentemente, as roupas de Chris e também o local do enterro. Frank agora sabe que Chris está morto, mas não tem tempo para se lamentar, pois Reese, sua neta, ainda está desaparecida. Em outro lugar, ao longo do caminho, Glenn percebe um homem na beira da estrada pedindo ajuda. Por precauções de segurança, ele diz a Reese para ir rapidamente para a parte de trás do trailer, temendo que o homem possa estar tramando algo obscuro. O pior medo de Glenn se torna realidade quando o homem aponta uma arma para ele e o mata com um tiro. O homem anônimo entra no trailer e sai dirigindo, com Reese traumatizada ainda dentro dele. Depois de um tempo, ele para em uma oficina e entra sorrateiramente para roubar gasolina de um caminhão. De repente, o homem é baleado por um caçador e Reese aproveita a oportunidade para fugir. No entanto, pouco tempo depois, ela é pega pelo mesmo caçador, que coloca um saco na sua cabeça. Quando ela finalmente abre os olhos, é recebida por uma estranha mulher idosa, que afirma que Reese invadiu a sua propriedade e que agora ela terá que pagar por isso. Enquanto isso, Frank encontra o corpo morto de Glenn e o identifica como um homem da foto. Isso o deixa ainda mais preocupado com Reese e por isso ele continua a procurar as respostas. Por outro lado, durante o jantar, a mulher idosa apresenta Reese à sua família. Seu filho é Billy, o caçador, e Kim, o seu neto, tímido e problemático. Acontece que Billy sempre bate e humilha o filho sem motivo algum. Após as apresentações, Reese explica o curso dos acontecimentos e como ela chegou ali.
Ela também afirma que não pode ficar mais e precisa ir para a casa do avô o mais rápido possível. No entanto, a idosa não se compadece e não a deixa ir embora. Em vez disso, ela a obriga a passar a noite no sótão. Sem escolha, Reese vai para o sótão, mas não tem a intenção de passar a noite. Em uma tentativa de escapar, ela se esgueira até a porta principal enquanto todos estão dormindo. Então ela abre a fechadura, mas a velha ouve e imediatamente manda Billy atrás dela. Segue-se uma intensa perseguição, mas a adolescente acaba sendo pega e levada de volta para casa pelo caçador ameaçador. Quando Reese recupera os sentidos, ela se vê amarrada em um saco pendurado em uma árvore. Nesse momento, um grande urso se aproxima dela e tenta abrir a bolsa. Parece que a adolescente está prestes a morrer, mas Billy chega na hora certa e abate o urso. Reese foi simplesmente usada como isca para atrair a fera gigante, e depois disso ela é levada para um depósito, onde Billy a deixa por uma semana. Um dia, porém, ele a leva para fora, e a velha tenta convencê-la a ficar e se tornar sócia de um de seus filhos. No entanto, Reese responde que prefere ficar dentro do armazém a ficar com aqueles malucos. E o seu desejo acaba sendo realizado quando a mulher enfurecida ordena que Reese seja jogada de volta no depósito. Desesperada para escapar, Reese consegue cortar a corda em suas mãos e se desamarrar completamente. No entanto, ela não consegue pensar em um plano para escapar. Nesse momento, ela percebe que Kim está espiando e pensa num plano. Reese sabe que ele sente simpatia por ela, então decide explorar essa fraqueza. Ela começa a coagi-lo a pedir ajuda, e surpreendentemente Kim está cansado dos constantes abusos da avó e do pai, concordando em ajudá-la. Ele a deixa sair do depósito, e sem mais delongas eles escapam juntos do complexo. Na manhã seguinte, Billy descobre que os dois fugiram, e imediatamente começa a procurá-los. Ele segue os passos deles e os galhos quebrados, alcançando-os lenta, mas seguramente. Por outro lado, Kim e Reese se unem e comem bagas, pois fugiram para longe do complexo. Alguns momentos depois, eles chegam a um penhasco, onde Kim quase cai até a morte, mas Reese consegue salvá-lo. Em seguida, eles se deparam com um tronco que funciona como uma ponte e o atravessam lentamente. De repente, Billy os vê de longe e dispara um tiro que, por sorte, não os acerta. Aterrorizados, os adolescentes começam a correr e se deparam com um lago raso. Percebendo que não podem fugir de Billy, eles submergem na água para se esconder. Depois que o caçador passa por eles, Reese e Kim saem do lago e fogem na direção oposta. Entretanto, como Billy é um caçador experiente, ele os percebe pelas costas e os persegue novamente. Por fim, eles alcançam, então Kim decide enfrentá-lo, enquanto Reese se esconde atrás de uma pedra. Enquanto os dois brigam, a arma de Billy cai na frente de Reese, mas ela hesita em usá-la. Entretanto, quando percebe que Kim será espancado até a morte, Reese ganha confiança para pegar a arma. Então ela mira em Billy e acaba com ele com um tiro certeiro. Mas, surpreendentemente, é revelado que na verdade foi o avô dela, Frank, quem disparou a arma e salvou os adolescentes. Ele chegou ao local depois de ouvir os tiros. Aliviada, Reese corre até o avô e o abraça com força enquanto se emociona. A cena corta para algum tempo no futuro, onde Kim e Reese vivem com Frank e fazem atividades em família. O mundo ainda está sofrendo, mas nas montanhas tudo o que é necessário para sobreviver está disponível em abundância. O filme termina quando Kim abre o laptop de Reese e vê várias mensagens dos seus amigos, indicando que o problema na falta de energia está finalmente chegando ao fim. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.